Sigmund Freud nasceu em 6 de maio de 1856, em Freiberg, um pequeno povoado no Império Austro-Húngaro, hoje na República Tcheca. Filho de uma família judaica de classe média, Freud era o mais velho de 8 filhos. Desde cedo, mostrou grande inteligência e dedicação aos estudos, destacando-se em várias disciplinas. Sua família se mudou para Viena quando ele tinha apenas 4 anos, e lá ele passou a maior parte de sua vida, desenvolvendo e trabalhando em suas teorias. Aos 17 anos, Freud ingressou na Universidade de Viena para estudar medicina, focando-se em neurologia, pois queria entender a complexidade do cérebro humano. Na época, o conhecimento sobre o funcionamento da mente era limitado, e Freud se destacou como um dos poucos que desejavam explorar os processos psicológicos com profundidade. No início da década de 1880, Freud se especializou em neurologia e foi influenciado por uma série de experiências e mestres que moldariam suas ideias. Um dos marcos importantes de sua formação foi o contato com Jean-Martin Charcot, um famoso neurologista francês que usava a hipnose para tratar pacientes com histeria e outros distúrbios nervosos. Freud estudou com Charcot em Paris e ficou impressionado com a maneira como a hipnose parecia acessar memórias e sintomas que, de outra forma, estavam fora do alcance consciente do paciente. Esse período foi fundamental para Freud desenvolver o interesse no inconsciente e no potencial da terapia da fala. Ao retornar a Viena, Freud começou a aplicar alguns dos métodos que havia aprendido e, em 1886, abriu seu consultório particular de neurologia. Durante essa época, Freud trabalhou com Joseph Breuer, um médico austríaco com quem Freud investigou casos de pacientes que sofriam de histeria. Em um de seus casos mais conhecidos, o de Anna O., Breuer percebeu que a paciente mostrava melhoras ao falar de suas memórias dolorosas e angustiantes. Essa experiência inspirou Freud a desenvolver a técnica da *** cura pela fala ***, que se tornaria um dos pilares da psicanálise. Juntos, Freud e Breuer publicaram em 1895 o livro * Estudos sobre histeria ***, onde descreveram o caso de Anna O. e estabeleceram as bases da psicanálise. A partir daí, Freud começou a desenvolver suas teorias independentes, distanciando-se de Breuer. Ele percebeu que, além da hipnose, era possível acessar o inconsciente por meio de outros métodos, como a associação livre, em que o paciente fala sem censura sobre qualquer pensamento que lhe venha à mente. Freud também passou a explorar o simbolismo dos sonhos como uma forma de acessar o inconsciente. Em 1900, ele publicou *** A Interpretação dos Sonhos ***, uma obra revolucionária que propôs que os sonhos são uma expressão de desejos e conflitos reprimidos. Nesse livro, Freud introduziu conceitos como o inconsciente, a censura dos sonhos e o conteúdo manifesto e latente dos sonhos, sugerindo que as imagens oníricas escondem mensagens do inconsciente. Na mesma época, Freud propôs a teoria do desenvolvimento psicossexual, em que defendeu que os primeiros anos de vida são cruciais na formação da personalidade e que as pessoas passam por estágios como oral, anal, fálico, latência e genital. Cada uma dessas fases é marcada por um conflito psicológico que, se não resolvido, pode resultar em traços de personalidade problemáticos na vida adulta. Freud acreditava que o desenvolvimento infantil tinha uma relação direta com a vida adulta e, assim, fez da infância um período de estudo fundamental para a psicologia. Em sua teoria, Freud também introduziu o complexo de Édipo, em que sugeriu que crianças passam por um período de atração pelo genitor do sexo oposto e veem o do mesmo sexo como um rival, um conceito que, apesar de polêmico, foi amplamente estudado e interpretado por outros teóricos. Enquanto suas ideias se desenvolviam, Freud começou a atrair seguidores que se interessaram por suas teorias e pela prática da psicanálise. Em 1902, foi formada a Sociedade Psicanalítica de Viena, onde Freud e seus colegas, incluindo teóricos como Carl Jung, Alfred Adler e Wilhelm Stell, se reuniam para discutir suas descobertas e analisar casos clínicos. Embora inicialmente houvesse um grande entusiasmo e colaboração entre eles, divergências teóricas logo surgiram. Adler, por exemplo, discordava de Freud sobre a importância da sexualidade na formação da psique e se afastou para criar sua própria escola de psicologia. Jung também se separou de Freud, discordando de aspectos centrais da psicanálise, como o papel central do inconsciente sexual, e desenvolveu sua própria abordagem psicológica, a psicologia analítica. Freud foi pioneiro ao propor que o inconsciente é composto por diferentes partes que agem em conflito, criando as bases do que ele chamou de id, ego e superego. O id representa os impulsos instintivos e irracionais, que buscam prazer imediato. O ego, por sua vez, é a parte racional, que tenta equilibrar os desejos do id com as exigências da realidade. E o superego representa os valores morais e sociais, funcionando como uma espécie de consciência.
Essa divisão tripartida da mente foi uma inovação que ajudou a explicar os conflitos internos que muitas pessoas enfrentam e mostrou como esses conflitos podem resultar em sintomas neuróticos e comportamentos problemáticos. Apesar do sucesso e do reconhecimento entre alguns colegas, Freud também enfrentou forte oposição de setores da sociedade e da comunidade científica, que viam suas ideias como subversivas e moralmente questionáveis. Sua abordagem da sexualidade infantil e a ênfase em temas como o desejo e a repressão chocaram uma sociedade conservadora. Freud foi, muitas vezes, criticado por médicos e cientistas que consideravam suas teorias pseudocientíficas. Contudo, ele continuou a desenvolver suas ideias, defendendo o papel da psicanálise e insistindo na validade de suas observações clínicas. Em 1938, com a ascensão do regime nazista e a anexação da Áustria pela Alemanha, Freud, que era judeu, foi forçado a deixar Viena. Aos 82 anos, ele se exilou em Londres, onde continuou trabalhando até os últimos meses de sua vida. O câncer na mandíbula, diagnosticado anos antes, debilitou sua saúde, e ele sofreu várias cirurgias dolorosas. Mesmo assim, Freud manteve-se produtivo até o fim, revisando suas teorias e escrevendo sobre a relação entre cultura, sociedade e psicologia. Em 23 de setembro de 1939, após um longo período de sofrimento, Freud morreu em Londres. Freud deixou um legado monumental na psicologia, não apenas com a criação da psicanálise, mas com a introdução de conceitos como o inconsciente, os mecanismos de defesa e o desenvolvimento infantil. A ideia de que os seres humanos são influenciados por processos inconscientes teve um impacto profundo na forma como entendemos o comportamento e abriu caminho para o estudo de temas como a repressão, o desejo e o conflito interno. Freud também influenciou a arte, a literatura e a cultura popular, inspirando obras que exploram o simbolismo e o inconsciente. Suas teorias, apesar de controversas, foram um marco que incentivou o desenvolvimento de várias abordagens na psicologia. Suas contribuições continuam a inspirar debates, pesquisas e práticas terapêuticas, e a psicanálise permanece como uma das abordagens terapêuticas mais conhecidas e influentes. Freud deu à psicologia uma linguagem nova para falar sobre a mente e deixou um legado que desafia e inspira até hoje.